Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar fazendo a estruturação do pescoço. Eu gosto de utilizar uma tira de feltro e cola quente. Vá aplicando a cola quente ao longo da tira, pode caprichar aqui na cola quente e vai enrolando essa tira de feltro. Então esse processo vai se repetir até o final. Só lembrando que é uma sugestão, você pode utilizar qualquer outro material para poder sustentar. Agora nós vamos aplicar uma quantidade generosa de cola quente e vamos dobrar esse canudo de feltro ao meio. Feito isso, vamos posicionar esse canudo dobrado na parte de dentro do corpinho. Então você vai aplicar um pouco de cola quente e você pode deixar aproximadamente 1 centímetro ali do canudinho para fora do pescoço. Junte a parte da frente do corpinho. Coloque um alfinete ou um grampinho para que as duas partes não se movam na hora da costura. E nós vamos começar fazendo o caseado pelo pescoço. Eu vou mostrar aqui para vocês. No primeiro pontinho, você vai pegar tanto o feltro do pescoço quanto o feltro do canudo. Isso vai ajudar a fixar a peça no lugar. E dê 2 pontinhos ali iniciais para travar essa linha. Depois é só fazer o ponto caseado normal em volta e deixar a abertura ali para o enchimento. Eu gosto sempre de encher empurrando a fibra nas laterais, abrindo a costura. Então você vai empurrando a fibra e vai abrindo a costura. E só depois de encher as laterais eu preencho o meio da peça. Então aqui eu fui enchendo, finalizei lá no pescoço, da mesma forma que eu iniciei do outro lado, dando 2 pontinhos para travar a linha. E agora eu vou finalizar o preenchimento do pescocinho. Nessa finalização, capricha bem na colocação da fibra para que esse pescoço ele fique bem firme e bem retinho. Prontinho, ele ficará assim, bem gordinho e bem firme. Agora vamos dar continuidade fazendo as patinhas e os bracinhos. Começando pela patinha, aqui eu optei por colar o detalhe com a cola de silicone fria, mas você pode aplicar com um pontinho palito. Se for utilizar a cola, faz exatamente dessa forma. Coloca a cola bem na bordinha, não aplica no meio e posiciona lá no seu pezinho, cuidado para não vazar. De preferência, coloque um pezinho em cima para que essa cola seque. Aí você só vai fazer o pezinho depois que a cola secar totalmente. A montagem do bracinho é bem simples. Nós vamos encaixar a mãozinha na posição, vamos aplicar a cola de silicone fria na bordinha ali do bracinho e vamos colar na mãozinha. E daí é só repetir o processo na parte de trás do bracinho. Se você achar necessário, pode cortar esse excesso de feltro nude da parte de dentro. Então, nós vamos fazer agora da seguinte forma. Faça o ponto caseado em volta de toda a mãozinha usando a linha na cor do feltro. Então, comece a costura bem lá dentro, onde a pecinha ainda está escondida dentro do bracinho e vá até o outro lado. E em seguida você começa o ponto caseado lá no feltro marfim do bracinho. Antes de começar a costura do outro lado, eu indico que você já faça o enchimento da mãozinha, principalmente tomando cuidado ali com o dedinho, para que ele fique bem preenchido. Aqui um pulinho do gato que eu sempre uso nas minhas peças, para você não ter que fazer emenda da linha. Você não corta na hora que finalizar o caseado do outro lado e passa ali por dentro. Daí é só você continuar o pontinho caseado. Isso diminui um processinho aí, você não tem que cortar a linha. Depois é só finalizar o caseado e preencher a peça. O pezinho já está seco, você vai juntar as duas partes, fazer o ponto caseado, deixar a abertura no calcanhar e preencher a peça. A franja da nossa ovelhinha é bem simples, junte as duas partes e coloque o enchimento. O coração, a mesma coisa. O rabinho também, junte as duas partes, faça o caseado e preencha com a fibra. E o nariz você só vai juntar as duas partes e fazer o pontinho caseado em volta, é bem simples.
Então, nós vamos colar o detalhezinho da orelha utilizando a cola de silicone fria e em seguida vamos fazer o caseado em volta do feltro marfim. No final, não corte a linha, que eu vou utilizar para fazer esse acabamento. Então, dobre a ponta da orelhinha e você pode dar uns 3 pontinhos caseados ali para segurar essa dobradura. Pronto, a orelhinha ficará com esse efeito dobradinho bem bonitinho. Agora vamos para a montagem da cabeça da nossa ovelhinha. O rosto é uma parte maior e vai ficar em destaque, então eu optei por fazer a aplicação utilizando o ponto palito em volta. Ficará assim. Para fazer a marcação do rostinho, você pode usar o próprio molde como gabarito, tá bom? Você fura com a agulha e faz a marcação com a caneta fantasminha. Para o bordado eu vou utilizar a linha de costura na cor caramelo com 4 perninhas na agulha, mas você pode usar aqui uma linha de bordado. Então, basicamente, nós vamos utilizar o pontinho atrás. Para essa primeira marcação ali do focinho, eu faço uma marcação única e depois eu bordo ali a boquinha utilizando o ponto atrás com pontinhos menores. Você vai fazer isso na boquinha e nos olhinhos. Em seguida, junte as duas partes da cabeça, faça ponto caseado, deixe a abertura na parte de cima e preencha a peça. E agora nós vamos posicionar essa cabeça no corpinho. Para isso, posicione o pescoço na parte de trás da cabeça e faça a marcação com a caneta fantasminha. E aí nós vamos fazer uma abertura utilizando uma tesoura bem amoladinha. Reparem que eu abri um pouco menor que a abertura que eu marquei. E vou tentar encaixar o pescoço. Se por um acaso ele não entrar, você abre mais um pouquinho. Mas cuidado para não abrir muito essa abertura e o acabamento não ficar bom. Depois de testar que o pescoço vai entrar certinho, nós vamos agora fazer a fixação utilizando a cola quente. Então, você vai aplicar bastante cola quente nessa abertura e vai empurrar o pescoço até ele encaixar na altura que você precisa. E ali você vai pressionar a cabeça contra o pescoço até essa cola secar totalmente, pessoal, isso é muito importante. Limpe bem o bico da pistola e aplique agora a cola quente na parte da frente do seu pescoço e novamente pressione até essa cola secar totalmente. Aguardar essa secagem vai garantir um acabamento bem bonito na sua peça. Então aqui agora vamos posicionar os pezinhos, como vocês estão vendo aí no vídeo, é bem simples. E sempre lembrando de aplicou a cola quente, pressione as duas partes até a cola secar totalmente. Isso é muito importante, hein, pessoal? Não pulem essa etapa. Colhe o narizinho no local indicado. Para posicionar as orelhas, eu deixei uma marcação ali que vocês podem ver até antes de eu fazer o bordado do rostinho. Então, eu vou deixar aqui em cima, você vai dobrar o molde ao meio e vai deixar uma marcação de 4 centímetros com a régua, tá bom? E aí você posiciona a orelhinha. Agora vamos colar a franjinha, utilizando a cola quente. Segure bem até a cola secar, principalmente ali na posição das orelhinhas. E para dar um acabamento mais bonito na parte de cima, nós vamos fazer a união com um pontinho invisível. Então aqui eu estou utilizando a linha de costura comum com 4 perninhas na agulha e vamos fazer o pontinho invisível começando ali em uma das orelhas e vamos passar por toda a parte de cima até chegar ao outro lado. Chegando ao outro lado, você vai dar 2 pontinhos de arremate, vai entrar com a agulha em qualquer lugar da peça e vai arrematar essa linha.
Posicione os bracinhos na posição desejada. Aqui eu quero que a ovelhinha fique abraçando o coração, então eu vou colocar nessa posição aqui, tá bom? E colhe o bracinho utilizando a cola quente. E se vocês desejarem, antes de colar esse coraçãozinho ali na barriguinha, você pode aplicar uma cola glitter vermelha para dar mais uma vida nele, tá bom? Foi o que eu fiz na minha peça aqui. Então, você vai colar o coração na posição e em seguida, dê um pinguinho de cola quente na posição que vai ficar a mãozinha. E aí é só segurar até a cola secar totalmente. E agora vamos seguir com a colagem do rabinho. Veja direitinho a posição, aplique a cola quente e colhe o rabinho no local. Depois de colar o rabinho, a ovelhinha ela fica sentadinha sem a necessidade de nenhum apoio, tá bom? Então agora vamos finalizar fazendo a bochecha. Eu gosto de utilizar a tinta de tecido, então você vai molhar o pincel na tinta, tirar todo o excesso em papel toalha e vá fazendo batidinhas circulares no local da bochecha, até chegar à tonalidade desejada. E para fazer pontinhos de luz, se você desejar, eu vou utilizar a tinta de tecido branca, a pontinha do pincel e para a bolinha menor eu utilizo um agulhão ou então um palitinho de dente. Com isso, finalizamos a nossa ovelhinha. Agora vamos fazer a cestinha, que é bem rápida de fazer. Então, você vai posicionar as tiras antes de colar para ver a posição e distância certinha. Em casa, vocês façam com calma, vejam a distância bem certinho para ficar bem alinhado. E nós vamos começar aplicando a cola quente ali pela lateral, dando pinguinhos, só para segurar as tiras no lugar mesmo. E agora vamos começar o processo de trançado, colocando agora as tiras na vertical. Então, você vai aplicando um pinguinho de cola e vai intercalando, tá bom? E aqui vocês podem ir aplicando a cola tanto na cestinha quanto nas tiras. Quanto mais presinha você deixar as tirinhas, mais bonito vai ficar o acabamento da sua peça. E daí vai repetindo o processo até finalizar todas as tiras. Finalizada essa parte, certifique-se de que todas as bordinhas estão bem presinhas com a cola quente para que o acabamento fique bonito. Esse processo é necessário principalmente na parte de cima, onde não vai ter a costura, tá bom? A partir daí você vai retirar o excesso das tiras que ficaram pro lado de fora das laterais. E aqui na parte de cima, onde eu falei para vocês, ó, apliquem a cola quente e deixem bem coladinhos, porque não vai ter costura. Para fazer as alças, junte as 3 tiras de feltro, unindo ali as pontinhas com a cola quente, e em seguida faça uma trança, assim como a trança que fazemos nos nossos cabelos. Finalize a outra ponta também com a cola quente, assim como fizemos no início, e agora vamos colar essa alcinha na parte de dentro da bolsinha. Cuidado para não aplicar a cola quente no local onde vai passar a costura. Agora é só juntar a parte da frente e fazer o pontinho caseado nas laterais. E para finalizar aqui eu vou colar um lacinho de fita, mas vocês podem colar um botão ou qualquer outro detalhezinho só para dar uma vida nessa peça. Então assim finalizamos mais esse projeto super fofo aqui do cantinho. Na bolsinha vocês podem colocar um chocolatinho, bombons. Depois que eu finalizei, que eu vi esse lacinho, você pode inclusive usar de gravatinha na ovelhinha para dar mais um detalhe. Então não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau, tchau!